Fala galera, beleza? Bora começar então com a correção do capítulo 8, classificação periódica dos elementos químicos, tá bom galera? Lembrando, para dar continuidade é necessário o quê? Tabela periódica na mão, beleza? Senão não tem como dar continuidade, tá bom? Então peguem aí a tabela periódica de vocês e a gente começa então com a número 1, tá? A número 1 fala o seguinte... Então vamos lá. Para os elementos genéricos x, y e z, x, y e w, tá? Cada um lá com seus números atômicos, tá? Faça o que se pede nos itens a seguir, tá? Por meio da distribuição eletrônica, indique o grupo e o período ao qual pertencem esses indivíduos. Ou seja, a gente tem que demonstrar com a distribuição eletrônica onde ele está localizado. Então, coloquei aqui o X, beleza? O X está aqui bonitinho, botou aqui o número atômico dele, que é 4. Então, já que o número atômico dele é 4, quantos elétrons ele tem para ser distribuído? Somente 4. Então, eu vou lá no diagrama de Pauli, tá? E vou distribuir, tá bom? Então, vamos lá. 1s2, 2s2. Perfeito. Então, essa distribuição, olha só, ele terminou em 2s2. Se ele terminou em 2s2, esse 2 grande aqui se remete ao período que ele está localizado. Então, o período 2, ou seja, na segunda linha, tá? No segundo período. E esse 2 que está localizado aqui em cima simboliza a quantidade de elétrons que ele tem na sua última camada. Ou seja, ele está no grupo 2. Então, obviamente, ele está na segunda coluna, no segundo período. Perfeito? No Y, tá? No elemento Y, ele tem 17 de número atômico. Ou seja, ele tem 17 elétrons para ser distribuído. Fiz a distribuição lá com o diagrama de Pauli, tá? E na distribuição terminou com 3, terminou em 3, que é o mais alto, beleza? É a camada mais externa. Então foi a 3. Então olha só, se ele terminou com 3 aqui, simboliza que ele está no período 3, ou seja, na terceira linha, tá? E para eu saber qual grupo que ele está localizado, o que eu devo fazer? Eu simplesmente vou fazer o seguinte, ó. Já que esse 3 foi repetido, então 2 com mais 5 vai dar o quê? 7. Então ele está localizado na 7A, beleza? Aí, como eu quero saber o grupo, na verdade o 7 simboliza que ele é grupo 17. Por isso que ele colocou o 10 aqui, tá bom? Porque acima de 3 eu tenho que colocar 10 ali. No caso, a gente sabe que é 3, 13. Vamos lá, tenho 4, então vai ser 14. Se eu tenho 5, então vai ser 15. E assim vai, beleza? No W, ele tem 26 de número atômico, logo ele tem 26 elétrons para ser distribuído. Reparem aqui que ele está um pouco diferente dos demais. Qual é a camada mais preenchida? A camada é a 4, beleza? Mas quantos elétrons ele tem na sua última camada? Vamos lá. Qual é o período, então, que eu vou ter que simbolizar? Vai ser o quarto período, beleza? E, na verdade, quantos elétrons ele tem na sua última camada? Olha só, ele tem 2 com mais 6, beleza? Então, 2 com mais 6 vai dar 8. Então, ele está no grupo 8, no período 4, beleza? Aí dá para vocês colocar. Se vocês quiserem, vocês podem colocar de acordo com como está na tabela periódica. Quem é esse elemento X? Deixa eu ver se não é a próxima questão. Não, não é a próxima questão, não. Mas, se vocês quiserem, podem fazer o seguinte, tá? Quem é esse elemento X? Ele está lá no grupo 2, no segundo período. Aí você bota aqui qual é o elemento, o símbolo do elemento que está localizado aí.
E agora no Y? E agora no W? Tá? Quem é? Vocês podem localizar e colocar eles aqui. É só para vocês acrescentar o conhecimento de vocês, tá bom? Não é obrigatório. Temos aqui a letra B. Classifique-os em representativo ou de transição externa. Bom, só por olhar na distribuição eu já sei identificar se eles são representativos ou se eles são de transição. Pedro, como que eu faço isso? Simples, olha só. Lembra aqui, ó. Vamos voltar aqui. Lembra dessa tabela que eu coloquei lá no vídeo de vocês? Então, toda essa galera aqui, ó. Deixa eu botar a caneta. Toda essa galera aqui sempre vai terminar em S. Toda essa galera daqui sempre vai terminar em D, beleza? Toda essa galera aqui sempre vai terminar em P, beleza? E aqui embaixo sempre vai terminar em F, que é essa galera que está aqui, ó. Beleza? Show? Então, a gente já sabe identificar se eles são representativos ou se eles são de transição, tá bom? Se eu olhar só aqui na distribuição eletrônica, ele terminou em S, o X aqui, ó. Ele terminou em S. Se ele termina em S, ele é representativo. Ele terminou em P aqui, ele é o quê? Representativo. Ele terminou em D aqui embaixo, então ele é transição. Então, vocês podem colocar aqui embaixo, ó. Na letra B, vocês podem aqui, de acordo com a distribuição eletrônica, tá? X e Y são representativos, porque terminam em S e o outro termina em P, respectivamente. Já o W, ele termina em D, então ele é um de transição, tá bom? Difícil, galera? Qualquer dúvida, me envia mensagem, tá? 2. Dadas as seguintes distribuições eletrônicas, determine para cada caso se pertence a átomos do elemento representativo de transição externa ou de transição interna. Então, temos aqui a distribuição eletrônica de cada um deles, tá bom? Agora, a gente vai ter que determinar, beleza? Então, repara só numa coisa. Vou pegar novamente a caneta aqui. Aqui, galera, terminou em D. Se ele termina em D, esse indivíduo aqui é o quê? Transição externa ou interna? E aí, galera? Seria o quê? Transição externa. Vou botar aqui TE, tá bom? Essa letra B termina em S. Se ele termina em S, ele é representativo. Nesse outro caso aqui, termina em F. É de transição interna ou externa? Interna, tá bom? Porque ele está lá compactado dentro da... compactado entre aspas, tá? Dentro da tabela periódica, tá bom? E aqui termina em D, ou termina em P, desculpa. Se termina em P, ele é representativo, tá bom? Só para fazer uma coisa um pouquinho interdisciplinar com vocês, relacionado à correção, galera, tem essa atividade aqui de consciência ambiental, que ele é muito interessante da gente pegar, dar uma lida sobre esse tema, tá? Porque para quem está afim de entrar na faculdade, né? Ah, Pedro, mas estou no 9º ano, não tenho por que saber disso, não vou entrar na faculdade agora, né? Vou entrar no ensino médio ainda. Galera, nada mais do que conhecimento nunca é demais, tá bom, galera? Conhecimento nunca é demais. É muito bom a gente saber de algum conteúdo para saber discutir depois, né? Pode ser, porventura, você está numa conversa com alguém, né, algum colega, ou até mesmo fora da escola, né, houve uma conversa sobre consciência socioambiental e você está por dentro do conteúdo, vai saber discutir, vai saber interagir, tá? Mas sou tímido. Mas, enfim, dá para você dar uma ideia, sabe? Conhecimento, novamente, galera, conhecimento nunca é demais, tá? Esse texto, ele fala sobre, né, alguns elementos
que foram encontrados, né, na época aí do soterramento que teve lá em Minas, né, lá em Brumadinho, né, o rompimento da barragem, né? Então, por que aquele solo ele foi muito degradado, né? Por que aquele solo ali foi muito tóxico para aquele momento, né? Até mesmo até hoje esse solo é um pouco tóxico pela presença de alguns metais, né? Que a gente conhece na tabela periódica. Então, se a gente ter conhecimento sobre a tabela periódica, a questão de periodicidade, a periodicidade da tabela periódica, a gente sabe dar um laudo, né, daquele ambiente. Por que aquele ambiente está tóxico? Porque tem presença de alguns elementos químicos. Aqui ele colocou aqui, ó, 13 elementos químicos, incluindo o chumbo, que é altamente tóxico, o mercúrio, o níquel, o cádmio, o zinco. Então, assim, é muito bom vocês darem uma lida sobre esse texto, tá? Até mesmo fazer esse tipo de pesquisa, né? Que você vai ver ali onde que a gente utiliza chumbo, né, no nosso dia a dia, mercúrio, níquel, cádmio, zinco, né? E os possíveis riscos e danos à nossa saúde e ao ambiente. Seria uma dica aí para vocês fazerem para aumentar o conhecimento de vocês, tá bom? Então vamos lá na questão para dar continuidade, tá? Lembrando que são bastantes exercícios, tá, galera? Então eu só devo me atentar ao textão do seu conhecimento, tá? Temos aqui a questão número 1. Para um elemento químico representativo, o número de elétrons na camada de valência indica o seu grupo e o número de camadas eletrônicas indica o seu período, tá bom? O elemento químico com distribuição eletrônica, deixa eu pegar a caneta, que está aqui, está situado na tabela periódica no grupo ou na família. Para isso, galera, temos aqui essa distribuição eletrônica. A gente vai verificar agora, né, a última camada. A última subcamada seria essa daqui, tá bom? Repare que ela está se repetindo aqui atrás. O 4 se repete aqui, tá bom? Então, claramente a gente dá para saber que ele está no quarto período, beleza? É a última camada, beleza? Então, está no quarto período. E qual é a subcamada, qual é a família dela, qual é o grupo? Então, eu vou pegar esses dois aqui e vou somar 2 com mais 5, que vai dar 7. Então, no caso, o grupo vai ser 17 no período 4. Tá bom? 2. Forneça o número do grupo e do período ocupado pelos elementos químicos a seguir. Conhecendo os seus números atômicos, indique também se o elemento é representativo de transição externa ou interna. Mesmo esquema que a gente fez lá atrás. Então, o elemento de número atômico 16. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que distribuir esses elétrons. Então, fiz a distribuição aqui bonitinha. Vou passar aqui para baixo. Fiz a distribuição. Nessa distribuição, a última camada, tá vendo aqui? A mais preenchida seria a M, que é a terceira, tá? Então, está no terceiro período, esse número grande é o período, está no terceiro período, e somando esses dois aqui, vai dar 7, ou vai dar 4 com mais 2, eu tenho aqui 6 elétrons na minha última camada. Então, 6, se ele está no 6, então logo ele está no grupo 16, tá bom? Então, grupo 16, período 3. Temos o elemento, outro elemento, que tem número atômico 19, tá? Lembrando, esse indivíduo, letra A, ele é um representativo. Por que, Pedro, ele é um representativo? Ele terminou com P. Olha só, ele terminou em P. Se ele termina em P, significa que ele é representativo. Na letra B, eu vou distribuir esses elétrons, tá? Que são 19 para distribuir, e agora eu vou descobrir o seguinte: qual é o período dele? O período dele é o 4, porque é o mais preenchido, tá? É o 4, é o mais preenchido. E ele terminou em S, beleza? Então, logo, tem um elétron na sua última camada. Então, ele está no grupo 1, no período 4.
beleza? Ou seja, período é a linha, tá, galera? Então, tá lá na primeira coluna, lá na quarta linha. Então, esse é o elemento que está aqui. Temos a letra C, tá? Temos 28 elétrons para ser distribuído, tá? Com isso, a gente faz o seguinte, ele terminou em D, lembrando que S, lá na letra B, é um representativo. Ele terminou em D. D, se ele termina em D, então significa que ele é de transição externa, beleza? É de transição externa. O período dele é o 4, então ele está no quarto período, beleza? E quantos elétrons ele tem na sua última camada? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar 2 com mais 8, que vai dar 10. Então, ele está lá no grupo 10, tá bom? E ele é um de transição externa, tá? Letra D, temos 58, com isso a gente vai ter que fazer o quê? Distribuir 58 elétrons nas suas subcamadas, tá bom? Repara que o período dele é o 6, tá? O período maior dele é o 6, que está bem aqui, tá? É o 6. Ele terminou em F. Se ele terminou em F, ele é um de transição interna, tá bom? É de transição interna. Quantos elétrons ele tem na sua última camada? 2 com mais 2, 4. Ou seja, ele está lá no grupo 3, tá bom? Ele está lá no grupo 3 e está lá no sexto período da tabela periódica e é de transição interna. 3. As propriedades periódicas constituem-se na essência do estudo da classificação periódica. Na tabela periódica, a seguir, os algarismos romanos constituem os símbolos dos elementos. Analisando a disposição desses elementos, indique o que se pede e justifique a resposta de cada um dos itens, tá? Para isso, a gente faz assim, a ordem crescente de raio atômico para os elementos 4, 6 e 9. Tá bom? A gente tem que botar em ordem crescente. Tá? Ordem crescente é do menor para o maior, tá bom? Então, temos aqui deixa eu pegar a caneta. Temos 4, 6 e 9. Cadê 9? Em ordem crescente, vamos lá. Primeiro, ou quer dizer, o último, né, na verdade. Deixa eu apagar aqui. Pegar a caneta de novo. Temos esse e esse, tá? Quem vem sendo o último, né, que seria o de maior? O maior seria esse aqui. Maior, beleza? O menor, beleza? E o intermediário. Logo, então, ficaria nessa resposta aqui. Então, temos aqui o 6 é menor que o 4, que é menor do que o 9, tá bom? O 9, então, seria maior. Isso porque, ao longo do período, o raio atômico cresce da direita para a esquerda. Aí é aquela parte que eu já tinha falado com vocês no vídeo. Como é que eu identifico o raio atômico? É sempre de cima para baixo e da direita para a esquerda, tá bom? B. A ordem crescente de energia de ionização para os elementos 2, 5 e 7. Então, temos o 5, tá? Que é menor do que o 7 e que é menor do que o 2, tá bom? Lembrando que a energia de ionização ela é dada sempre de baixo para cima e da esquerda para direita, beleza? Então, aqui eu tenho o maior de energia de ionização, tá bom? Letra C.
a ordem crescente de eletronegatividade para 1, 3 e 8. Ordem crescente de eletronegatividade é sempre dado de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, quem tem maior eletronegatividade aqui seria o 3, que é o mais eletronegativo, beleza? O 3 seria o mais eletronegativo. A ordem, então, ficaria assim. 1 é menor do que 8, que é menor do que 3, beleza? A explicação, igual que eu fiz lá em cima, tá? De baixo para cima, da esquerda para a direita. A ordem crescente de afinidade eletrônica de 3 e de 8. Então, 8 é menor do que 3. Como que eu descubro a afinidade eletrônica? Da mesma forma que é a eletronegatividade, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Beleza? Então, galera, aqui eu tenho as atividades propostas. Essas não vai ter como a gente fazer, tá? Porque o tempo vai ficar muito extenso, tá? E qualquer dúvida, vocês tirem foto, me procurem pelo WhatsApp, me pergunte que eu vou estar sempre disponível, tá bom? Valeu, galera, um abraço e até a próxima.